Olá pessoal, meu nome é Josué Souza Almeida Oliveira, eu sou estudante da segunda série do curso de Medicina e o tema do meu trabalho é Análise do fator de condição modificado em peixes zebra superalimentados com ração comercial. Foi feito sob a orientação do professor Mauro Leonelli. Bom, um dos principais desafios da saúde na contemporaneidade são as doenças crônicas. E dentre essas doenças crônicas, a diabetes é uma das que vem chamando bastante atenção nos últimos anos. Estimativas da Federação Internacional de Diabetes diz que em 2035 espera-se que 471 milhões de pessoas sejam diabéticas. E qual que é o grande problema disso? São os fatores de riscos que estão associados ao desenvolvimento do diabetes mellitus. Entre os fatores de risco para o diabetes, a obesidade é um dos principais, que acaba desenvolvendo e levando ao quadro de resistência periférica à insulina. E qual que é o principal desafio da ciência hoje? Entender como que a obesidade leva ao diabetes e, ao mesmo tempo, como que os mecanismos fisiopatológicos da diabetes. Para tentar entender, então, a fisiopatologia tanto da obesidade quanto da diabetes, uma das espécies mais utilizadas tem sido o peixe zebra. Primeiro, pela semelhança das células betas pancreáticas com as células betas pancreáticas humanas, e ao mesmo tempo porque em uma dieta mais lipídica, ou seja, uma hiperalimentação, a gente consegue verificar um aumento de índice de massa corpórea, um aumento do fator de condição individual e com isso tentar entender a relação dessas doenças entre si. No nosso estudo, por razão da pandemia, o que nós fizemos foi fazer uma análise do fator de condição modificado, ou seja, tentar entender como que se deu o ganho em relação a comprimento e peso dos animais no nosso experimento. O nosso estudo tem aprovação no Comitê de Ética do Uso de Animais da UEL, e o que nós fizemos dentro da metodologia foi dividir os animais. Depois de dividir os animais, nós adotamos um protocolo de superalimentação, fizemos uma avaliação de parâmetros corporais e finalizamos processando os dados obtidos. Bom, quanto à divisão dos animais, nós fizemos ela de duas formas. No experimento 1, nós colocamos os animais com idade de 3 meses, tanto macho quanto fêmeas, e no experimento 2, nós colocamos animais com 6 meses de idade, apenas macho. Ambos os experimentos foram divididos em animais do controle e animais superalimentados, os quais receberam a dieta de superalimentação. Quanto ao protocolo de superalimentação, no nosso, os animais controle receberam uma porção de 10 mg por indivíduo, no total de 2, sendo uma pela manhã e uma pelo período da tarde. Já os animais superalimentados receberam uma porção de 60 mg por indivíduo, sendo um total de 6, 3 pelo período da manhã e 3 pelo período da tarde. Com relação aos parâmetros corporais, eles foram avaliados em relação ao peso, ao comprimento, ao índice de massa corpórea e ao fator de condição individual. Quanto ao processamento dos dados, para ter o fator de condição modificado, nós fizemos regressão linear simples via GraphPad e nós fizemos também um teste T-Student com múltiplas comparações via método Home-SIDAC. Em relação aos resultados, a primeira coisa que nós fizemos, então, foi plotar em um gráfico os dados de peso e de comprimento dos animais. A partir disso, nós obtivemos a equação da reta para essa espécie. Ao obter essa equação da reta, nós conseguimos identificar o exponencial que foi usado para o cálculo do fator de condição modificado. Em relação ao experimento 1, na segunda semana, foi possível observar uma diferença estatística significativa já dos animais superalimentados em relação aos animais do controle. Essa diferença permaneceu até o fim dos estudos com esse grupo. Quanto aos animais do experimento 2, nós observamos que na semana 1 já foi possível detectar uma diferença estatística significativa entre animais superalimentados e animais do controle. Essa diferença permaneceu até o fim do experimento. Quanto às conclusões, nós podemos observar que no nosso experimento o crescimento dos animais foi alométrico negativo, o valor do fator de condição modificado nos animais superalimentados ele é maior, independente da idade e do tempo, em comparação aos animais que receberam dieta controle, e em comparação aos grupo de estudo que havia feito o fator de condição Fulton, nós podemos observar que o fator de condição modificado é o mais adequado para a nossa espécie dentro desse experimento,